Olá a todos, o meu nome é Miguel Santos Silva e vou estar à conversa com os candidatos às câmaras municipais de Braga, Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso. Acompanhe tudo aqui na Verde Minho Televisão, VMTV, do Minho para o Mundo. Os vários candidatos vão mostrar as suas ideias e a visão do futuro para os concelhos minhotos. Fique connosco e acompanhe as entrevistas na VMTV. As autárquicas 2025 são na VMTV, Verde Minho Televisão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à VMTV Verde Minho Televisão. Estamos hoje a terminar este ciclo de entrevistas aos candidatos às autárquicas 2025, nomeadamente com a presença do candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Frederico Castro. Frederico Castro, que governou os destinos desta autarquia nos últimos 4 anos, desde 2021, recandidata-se novamente pelo Partido Socialista, tendo como objetivo ser eleito novamente para a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Nas passadas eleições de 2021, o Partido Socialista venceu a Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso com 47,88% dos votos, contra o Partido Social Democrata, que obteve uma percentagem de 46,3% dos votos. Isto representa uma diferença de cerca de 245 votos. A pergunta que lhe faço, antes de mais, Frederico, muito obrigado por estar connosco hoje aqui na Verde Minho Televisão a apresentar as propostas e as ideias da candidatura do Partido Socialista. Com este mote dos resultados que apresentei há 4 anos atrás e fazendo-lhe a pergunta de quem é Frederico Castro e o porquê de se candidatar à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, nestas eleições o objetivo é aumentar esta diferença de votos em relação à candidatura da coligação. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de podermos estar aqui e conversarmos sobre as ideias e sobre os projetos que nós temos para a Póvoa de Lanhoso, sobre o trabalho que temos desenvolvido também nestes 4 anos e começar desde logo por explicar exatamente que os números que apresenta têm 4 anos de desatualização. Nós precisamos de atualizar os números no dia 12 de outubro e atualizar os números significa fazer aquilo que eu costumo chamar, que é uma expressão que se usa muito na gíria, que é fazer a prova de esnobo. Portanto, nós precisamos de comprovar aquilo que foi o nosso trabalho durante estes 4 anos e precisamos de perceber o efeito que tem esse trabalho nos habitantes do concelho, que se reflete naturalmente naquilo que for o resultado no dia 12 de outubro, no dia das eleições autárquicas. Perguntou-me quem é Frederico Castro. Frederico Castro é um apaixonado pela Póvoa de Lanhoso, desde logo. Eu amo a minha terra, dediquei-me à Póvoa de Lanhoso durante muitos anos, num contexto de oposição. Eu fui eleito membro da Assembleia Municipal em 2005, fui 8 anos membro da Assembleia Municipal entre 2005 e 2013, fui candidato à Câmara Municipal pela primeira vez em 2013, ficámos a 10%, um pouco mais de 10% na altura, naquilo que eu considerei que era o primeiro passo necessário para podermos fazer uma caminhada que pudesse um dia ter o resultado pretendido. Em 2017 fui novamente candidato e ficámos a escassos 152 votos, a 1%, num trajeto ascendente já e, portanto, com uma tendência que se notava e que era evidente também no terreno, no contacto com as pessoas. E em 2021 obtivemos o resultado que referiu, conseguimos finalmente dobrar o cabo das tormentas e passar para uma fase em que pudemos e tivemos durante estes 4 anos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de mostrar aquilo que éramos capazes de fazer e que fomos capazes de fazer e, portanto, tem sido um percurso muito interessante, muito desafiador também, mas muito satisfatório, porque tem permitido fazer pela minha terra aquilo que eu gosto de fazer e eu sinto-me um homem realizado no dia-a-dia. E sempre que resolvemos um problema, a quem quer que seja, isso contribui muito para a vida dessa pessoa, mas contribui muito também para a nossa realização e para cumprirmos bem a nossa missão. Frederico falava agora da realização da vida das pessoas e começava agora por introduzir os temas que vão estar aqui em discussão nesta nossa conversa e um dos primeiros temas que eu gostava de dar realce é justamente a habitação. De facto, é uma realidade que assola o país, não é uma realidade particular dos concelhos Y ou Z, mas um facto é que a Póvoa de Lanhoso, pela sua localização geográfica, encontra-se relativamente próxima de um concelho como o Concelho de Braga, que tem muito movimento de pessoas e justamente por isso muitas delas adquirem habitação na Póvoa de Lanhoso e fazem este trajeto diariamente
entre a Póvoa de Lanhoso e Braga. Mais à frente até vamos ter a oportunidade de falar das vias de comunicação. Mas ainda agora eu aproveitava a oportunidade para lhe perguntar quais são as propostas da candidatura do Partido Socialista para estes próximos 4 anos, por forma a dar mais condições de habitação aos povoenses que precisam dessa resposta. Bom, para falar de habitação é importante começar por explicar que há várias décadas que o Concelho da Póvoa de Lanhoso não tinha uma estratégia para a habitação e não tinha, no fundo, um mecanismo que permitisse aditivar as soluções e acrescentar as soluções do ponto de vista da habitação pública que existem neste momento no Concelho da Póvoa de Lanhoso. Nós apresentámos uma candidatura no âmbito da Estratégia Local de Habitação, que foi contemplada com fundos do PRR na ordem dos 14 milhões de euros entre investimento público e investimento dos privados, e temos neste momento já em curso, na freguesia de Fontarcada, no lugar de Bobeiro, a construção de 38 habitações. Já lançámos o concurso, que eu espero que não fique deserto. Tivemos a felicidade de não ter um concurso que ficasse deserto no Bobeiro, que é uma realidade que tem acontecido muito pelo país abaixo, mas na Póvoa de Lanhoso, por enquanto, ainda não aconteceu. E, portanto, lançámos o concurso para a freguesia de Monsul para a construção de mais 26 habitações. E estas habitações são importantes porque fazem também com que parcialmente o município cumpra a sua cota-parte de resolução e de contributo para a resolução de um problema da habitação e do problema da pressão que existe na habitação, que já se vai sentindo com alguma intensidade, de facto, na Póvoa de Lanhoso, mas que é fruto daquilo que tem sido também a grande procura a que tem sido sujeito Portugal, com muitas pessoas, muitas famílias que vêm de outros países e que procuram o nosso país, procuram o país pelas oportunidades, por razões de emprego, por razões de segurança, por inúmeras razões, e essa pressão já se fazia sentir em Braga e no quadrilátero há uns anos. Eu recuaria uns 7, 8, 9 anos para o momento em que essa pressão se começou a fazer sentir nas cidades do Distrito de Braga, nas 4 cidades principais do Distrito de Braga, e, portanto, estes municípios que estão em torno do quadrilátero começaram a sentir essa pressão há uns 4, 5 anos esta parte, e isso fez com que necessariamente os preços fossem empolando, a procura sendo muito grande, a oferta é a mesma de sempre e, portanto, apesar da construção ir progredindo no nosso concelho também, a pressão continua a ser de facto elevada e fomos sentindo isso ao longo destes anos, e a Estratégia Local de Habitação com financiamento do PRR é um mecanismo que hoje permite termos uma estratégia para a habitação pública no Concelho da Póvoa de Lanhoso e termos, sobretudo, uma ferramenta que permite que seja o município a fazer a gestão direta. Será o município a fazer a gestão dessas habitações? É o município que faz a gestão direta dessas habitações, com uma regulamentação que protege necessariamente as famílias povoenses. Há sempre muita especulação sobre a ideia de vir alguém de outro concelho que aproveita algum mecanismo que seja disponibilizado aos habitantes. Isso não existe, isso não vai existir. É evidente que nós teremos um regulamento que protege as famílias povoenses, que determina um período mínimo de 3 anos para que as pessoas possam ser contempladas por determinada habitação e que terá naturalmente, como acontece noutros regulamentos, no âmbito da ação social e naquilo que é a análise de processos que possam permitir às famílias serem apoiadas na área social, critérios que têm que ver com o agregado familiar, com o rendimento do agregado familiar, com a tipologia da família e que terá que passar por esse crivo, digamos assim, para que as famílias possam ser contempladas e para que em determinados momentos das vidas dessas famílias exista uma solução, passe a existir uma solução que hoje não existe. E, portanto, nós precisamos deste investimento, é um investimento estrategicamente fundamental e para a Póvoa de Lanhoso 14 milhões de euros de investimento é muito significativo. Vão conseguir executar essa verba que está prevista a tempo do final do fecho dos fundos? Temos de conseguir executar, nós temos todo o plano traçado nesse sentido, temos estado em contacto também com o IRU de forma a assegurar que os timings são cumpridos e aqui é importante realçar o facto do IRU ter hoje um homem a liderar esse serviço, que é o Benjamin, ex-presidente de Câmara de Esposende, que se nota perfeitamente que transporta essa experiência da autarca para o exercício no dia-a-dia e, portanto, aqui uma palavra de reconhecimento pelo bom trabalho que ele tem feito no IRU e pelo apoio que tem dado aos municípios para que nós consigamos cumprir essa estratégia. Ainda dentro do bem-estar, acabamos por abordar a habitação e falou também da pressão que existe no quadrilátero e nos concelhos vizinhos desse quadrilátero.
Essa pressão que existe pela compra de habitação nos concelhos limítrofes está diretamente ligada à necessidade que essas pessoas têm de residir lá e, consequentemente, se dirigirem para os seus postos de trabalho e não só, também dentro do próprio concelho da Póvoa de Lanhoso, há pessoas que não têm acesso à viatura ou utilizam os transportes públicos para as suas deslocações diárias, não só o transporte escolar, que também representa uma franja de utilizadores bastante significativa. A pergunta que lhe faço é: o transporte público é uma necessidade, é um serviço que tem que ser prestado? Considera que a resposta é adequada? Há aspectos a melhorar? Qual é que é a visão da candidatura nos próximos 4 anos relativamente aos transportes públicos no concelho da Póvoa de Lanhoso? Bom, há aí 2 aspectos fundamentais que é importante frisar. O primeiro é que nós, tendo o delegado na CIM do AVE, que é a Autoridade de Transportes neste momento para a Póvoa de Lanhoso, tendo delegado essa competência no mandato anterior, portanto o Executivo anterior, e bem delegou essa competência na CIM do AVE, aquilo que nós podemos neste momento constatar é que existe já toda uma experiência deste primeiro concurso que foi executado e que está a ser executado, que permitiu que neste momento a CIM do AVE e os municípios da CIM do AVE lançassem, e está já a ser preparado um novo concurso que tem uma flexibilidade, eu diria, diferente, que permitirá que seja a própria CIM e o seu corpo técnico a determinar as alterações ao longo do cumprimento do concurso, para que não sintamos determinados constrangimentos que sentimos neste primeiro concurso, em que de facto aquilo que estava tipificado, o que estava no caderno de encargos, tinha de ser seguido à risca, e bem, porque é isso que está estabelecido na lei, mas criava, num período de transição, criou de facto algumas dificuldades e alguns constrangimentos pelas alterações que foram sendo introduzidas na rede de transportes, que aqui ou ali não correspondiam exatamente às necessidades das pessoas. Portanto, o novo concurso que está já a ser preparado, houve uma reunião sobre este tema precisamente há 2 semanas atrás, na CIM do AVE, e há essas alterações que estão já previstas e vertidas no novo concurso, que permitirá que haja uma flexibilidade que ajude os municípios e a CIM do AVE a servir melhor a população e as necessidades pontuais da população. Mas eu acho que mais importante do que isso seria termos um olhar mais abrangente. E isso tem faltado muito no debate regional, nos debates municipais, talvez, mas no nosso caso, eu tenho defendido várias vezes, e vou continuar a defender nos próximos anos, que as CIMs, a CIM do AVE, a CIM do Cávado e a CIM do Alto Minho, devem tender a convergir na criação de uma grande área metropolitana. Isso é fundamental. Nós precisamos de respostas que olhem para o território e que possam conjugar as necessidades do território sem termos esta limitação, por exemplo, de termos um município como a Póvoa de Lanhoso, que pertence à CIM do AVE e que está integrado numa autoridade de transportes que gera os 8 municípios da CIM do AVE, mas que depois a mesma Póvoa de Lanhoso está integrada numa ULS que na área da saúde integra municípios que fazem parte da CIM do Cávado e 2 municípios, Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso, que pertencem à CIM do AVE. Eu acho que nós precisamos de uma lógica transversal, territorial, que olha para as diversas áreas que fazem parte do dia-a-dia das populações e que encontra soluções que sejam mais eficazes e que sejam mais práticas, no fundo. E esta área da mobilidade e dos transportes é decididamente uma área onde nós podemos fazer melhor e precisamos de fazer melhor. Estamos a falar de um território que é servido pela AVE Mobilidade, mas que depois tem determinados serviços da CAVA da Mobilidade que não está integrado em termos de lógica de CIMs, que não está integrado no nosso território. Nós precisamos de resolver este problema e isso resolve-se com a criação de uma grande área metropolitana que depois tem uma série de outras vantagens também, nomeadamente na forma como os fundos comunitários são distribuídos, olhando para o país e olhando para, desculpem o termo, a forma como fatiamos os fundos comunitários habitualmente. Nós precisamos de ganhar aqui uma expressão diferente, uma força maior. Há autarcas que já o têm feito em termos de discurso público e bem, autarcas que até estão agora em fim de linha, que estão no seu terceiro mandato, mas que têm defendido muito bem este tema, das mais variadas áreas políticas, porque aqui pouco importa a origem de quem defende, a origem partidária de quem defende o que quer que seja, importa é a solução que estamos a defender. E eu acredito que a maioria dos autarcas, eventualmente todos, mas é todo um debate que nós temos que ter para convergir nesse sentido, mas pelo menos a maioria dos autarcas será defensor de uma grande área metropolitana que vai decididamente ajudar a fazer diferença na resolução destes problemas do dia-a-dia das pessoas. E aproveitava para passar para outro tema desta nossa conversa, que é justamente o ambiente. Este é um tema particularmente querido aos povoenses pelo facto de, no seu território do concelho, estar instalado
o aterro sanitário da Braval, que agrega os resíduos de vários concelhos limítrofes e que faz essa gestão e tratamento desses mesmos resíduos. Isso, claro, tem implicações ambientais. Eu gostava de perceber qual é que é a visão da candidatura do Partido Socialista para esta problemática existente no concelho. Este aterro sanitário não é necessariamente um problema, mas é uma infraestrutura que está lá instalada. Se é possível melhorar os aspectos de gestão desses resíduos por forma a que o impacto seja menor na vida dos povoenses. Bom, aquilo que era um aterro sanitário, que hoje é um ecoparque, que tem características e missões diferentes, faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte do dia-a-dia dos povoenses. Teríamos de recuar 25 anos, mais do que 25 anos, para percebermos em que contexto surgiu esta solução, na altura sim, um aterro sanitário, e perceber que ao longo dos anos fomos, desde logo, cumprindo com aquilo que estava estabelecido inicialmente, que era o período de vida do então aterro sanitário, agora ecoparque, corresponder à execução de 6 alvéolos. Nós estamos no 5º alvéolo neste momento e, portanto, o licenciamento que foi na altura emitido prevê que existam 6 alvéolos no ecoparque da Braval. O 6º alvéolo o tema do 6º alvéolo foi um tema curioso, por acaso, durante este mandato, porque as mesmas pessoas que durante determinado período não discutiram absolutamente nada em relação à Braval e à forma como a Braval desempenhava o seu papel e cumpria a sua missão, passaram, por alguma razão, a determinado momento, a querer discutir tudo aquilo que dizia respeito à Braval. É verdade que a Braval causa alguns incómodos e a atividade da Braval causa incómodos aos habitantes da Póvoa de Lanhoso e sempre causou. Nesta fase, com mais intensidade, e nós temos estado a fazer um acompanhamento muito rigoroso e muito fiscalizador àquilo que é a atividade da Braval, mas também é verdade que o facto de a determinado momento termos relocalizado o alvéolo, e é importante explicar que a relocalização do alvéolo foi de um desvio de talvez 100 metros. Mas só para clarificar quem nos assiste, o alvéolo é uma parte um novo parte de aterro que será feita. Isso, exatamente. Portanto, 6 alvéolos são 6 partes de aterro, por assim dizer. Quando o período de vida de cada um desses alvéolos é esgotado e ele é selado, e antes de ser selado é aberto um novo alvéolo, portanto um novo aterro, onde são depositados os resíduos. Nós estamos numa fase em que estamos prestes a selar o 5º alvéolo e o concurso já decorreu, o contrato de empreitada não está ainda assinado porque estamos à espera do resultado de uma avaliação de impacto ambiental que foi submetida à APA e, portanto, a Braval, quando digo estamos à espera de todos os municípios. A Braval está a aguardar esse resultado para poder avançar com essa empreitada e, portanto, tivemos a determinado momento essa discussão para poder otimizar os custos, porque a localização do 6º alvéolo era numa parte absolutamente granítica, que ia imputar um custo exponencial, brutal, e que justificava de facto que essa discussão tivesse lugar. A discussão teve lugar, o esclarecimento público foi prestado, as decisões foram tomadas na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, acompanhámos a sugestão da Braval e hoje aguardamos pelo parecer da APA para que a Braval possa avançar com a execução da empreitada. Há uma nota que eu queria deixar, que eu acho que é muito importante, que tem que ver com esta mudança que aconteceu na administração da Braval e uma mudança e é importante aqui frisar que o anterior administrador, o Dr. Rui Moraes, fez um trabalho muito importante, teve um excelente desempenho, foi um homem que se dedicou muito à Braval e fez tudo aquilo que foi possível fazer no seu tempo e, portanto, eu quero deixar esta nota porque não quero que soe absolutamente a nenhuma crítica àquilo que eu vou dizer a seguir, mas, de facto, a entrada e a chegada da engenheira Alexandra, que como em tudo na vida traz uma visão diferente, traz sangue novo, traz uma vontade renovada, que, repito, não é uma crítica ao Dr. Rui Moraes, mas traz uma visão que permite à Braval entrar numa fase da sua operação e numa fase da vida da Braval em que vão surgir, e já surgiram algumas alterações, vários investimentos de remodelação dos equipamentos, de reforço dos meios existentes para que o serviço que é prestado pela Braval aos municípios possa ser mais eficaz e que vai, inevitavelmente, corresponder com uma melhoria da qualidade do serviço. Estamos a falar de vários equipamentos que vão ser adquiridos nos próximos anos e que vão permitir fazer com que a Braval tenha
uma prestação de serviço importante, eficaz, insubstituível, como bem sabemos. Portanto, vejo pessoas a discutir a Brabal que discutem tudo, mas que não têm soluções para nada. Portanto, é preciso percebermos que nós vivemos num contexto em que a Brabal tem uma missão, tem um papel a desempenhar para estes municípios, e nós não podemos transladar de repente um equipamento daquela dimensão e daquela natureza para outra localização. Temos que conjugar esta atividade com o dia-a-dia dos povoenses, e esta fase em que vamos entrar da construção do novo Albelo vai permitir normalizar a atividade da Brabal. Eu gosto de ser muito coloquial em relação a esta questão e apresentar dados, dizendo sempre que eu não sou advogado de defesa da Brabal, como é evidente. Eu sou advogado de defesa da verdade. E, portanto, a verdade deve ser transmitida, deve ser escrutinada, e os povoenses devem analisar. Eu penso que ficou claro esse aspecto sobre esta questão ambiental, e abordaria agora o tema da cultura, que muitas das vezes fica de fora das conversas com os candidatos. Mas a Póvoa de Lanhoso é um concelho rico em cultura, em tradições, e gostaria de saber quais seriam as propostas e a visão da candidatura para os próximos 4 anos neste aspecto cultural, que a Póvoa de Lanhoso é tão rica em tradições. Bom, a Póvoa de Lanhoso é um território que tem já uma tradição muito forte no âmbito cultural, na oferta cultural. Há excelentes projetos que vêm do passado. Eu posso começar desde logo por falar do conto do Concurso Nacional de Teatro, que é uma imagem de marca da Póvoa de Lanhoso, que durante este mandato eu diria que sofreu um upgrade em termos de projeção e de visibilidade para o exterior, para a região norte, para o país, com o nome do Rui de Carvalho, que é o patrono do Conte, desde sempre o patrono do Conte, que passou a permitir e a autorizar que o seu nome fosse associado ao Conte. Portanto, isso projetou este evento, digamos assim, para um patamar de excelência diferente, ainda maior do que já era no passado. Nós temos promovido uma série de iniciativas e uma série de eventos que ajudam a marcar muito o calendário anual da Póvoa de Lanhoso, os eventos relacionados com a atividade de verão na praça, os eventos relacionados com o período natalício, coisa que não era tradição na Póvoa de Lanhoso e que passou a ser tradição. Novos eventos, como por exemplo as nossas marchas populares. Nós não somos um concelho com tradição de marchas populares. As marchas de Santo António, que existem noutros concelhos, na Póvoa de Lanhoso nunca existiram, passaram a existir durante estes anos. E temos promovido uma série de eventos que têm sempre o grande objetivo de destacar a Póvoa de Lanhoso, servir as pessoas do nosso concelho, mas trazer pessoas de fora. Por exemplo, só mais 2 exemplos. A Urban Race Fit, que foi organizada pela primeira vez há 3 anos atrás e que tem trazido ao nosso concelho milhares de pessoas dos 4 cantos do país e alguns de fora de Portugal, e que durante esse dia, durante esse período, fazem com que a Póvoa de Lanhoso seja muito badalada, seja muito discutida nas redes sociais, haja muitos hashtags Póvoa de Lanhoso, que ajuda muito também a projetar o nome da nossa terra, e acho que isso é muito importante, e esse tipo de eventos é muito importante para projetar o nome de um concelho que não estava habituado a receber grandes eventos. Outro evento, e só para terminar, outro evento muito importante, nós recebemos logo no primeiro ano, foi logo naquele trimestre do final de 2021, foi o concurso mundial de culturismo. Portanto, uma prova mundial de culturismo que traz à Póvoa de Lanhoso, desde final de 2021, atletas de muitos países, de vários, eu ia dizer de todos, não é de todos, mas de muitos países do mundo e de todos os continentes, seguramente. E, portanto, imaginem o que é, durante um fim de semana, termos atletas de dezenas de países que vêm a Portugal e que vêm à Póvoa de Lanhoso. Portanto, é uma grande iniciativa internacional que nós temos abraçado desde 2021 e que vamos continuar a abraçar, porque isso ajuda a projetar o nome da nossa terra, ajuda a afirmar a Póvoa de Lanhoso no contexto distrital, no contexto regional, e evidencia por boas razões um concelho que tinha muita fome de evidência e que merecia essa evidência e tinha condições para o fazer ao longo dos anos, mas que não tinha ainda o dinamismo necessário para o fazer. E para terminar esta nossa conversa, um tema muito importante e em amplo debate e discussão nesta corrida eleitoral, que são as vias de comunicação e as infraestruturas na Póvoa de Lanhoso. E há uma grande discussão a nível de propostas das diferentes candidaturas da via circular e do anel circular. E eu aproveitava por começar já por aqui e apelava ao seu poder de síntese, visto que estamos aqui já em termos de tempo a esgotar um bocadinho. Que diferença é esta? Que projetos são estes? E qual é que é a visão da candidatura do Partido Socialista em termos de infraestruturas e vias de comunicação para os próximos 4 anos?
Bom, em relação à via circular e anel circular é uma diferença exorbitante. A história do anel circular, se bem percebi, é mais uma rua temos muitas. A via circular é uma infraestrutura que vai resolver e que tem de resolver o problema de trânsito no nosso concelho. Nós somos uma vila a caminho de ser cidade, não só nas características, mas formalmente também, porque já demos entrada desse processo na Assembleia da República, a caminho de ser cidade, uma vila que tem já há uns anos esta parte, hora de ponta, tem hora de ponta de manhã, tem hora de ponta ao fim do dia, tem constrangimentos de trânsito que precisam de ser resolvidos, e já em 2021 nós abraçamos este desafio e assumimos este compromisso de avançar com a via circular, com a formalização junto do IP do nosso interesse em que esta via seja uma realidade, e logo no início do mandato tivemos um momento importante em que assinamos com as Infraestruturas de Portugal o acordo de gestão que permite que seja o município, e permitiu que fosse o município, a assumir a constituição e a execução do projeto. Ora, desenvolvemos na fase inicial do mandato, precisamente, esse projeto, definindo também com as Infraestruturas de Portugal o espaço canal, o traçado da via circular, consensualizámos isso com as Infraestruturas de Portugal, continuamos a fazer o trabalho em termos de projeto e conseguimos também, em março de 2024, assegurar junto às Infraestruturas de Portugal que tivesse no seu plano de atividades e orçamento 18 milhões de euros para a via circular da Póvoa de Lanhoso. Portanto, estamos a falar aqui de dois aspectos que nunca aconteceram na história da Póvoa de Lanhoso. Fala-se da via circular há décadas, mas nunca foi assinado um acordo com a IP para que o projeto fosse desenvolvido, e nunca a IP teve nos seus documentos oficiais, nomeadamente no seu plano de atividades e orçamento, nenhuma verba correspondente à via circular da Póvoa de Lanhoso, e está inscrito desde março de 2024 esta verba de 18 milhões de euros para a via circular da Póvoa de Lanhoso. Penso que ficou clara essa diferença. Desde o primeiro trimestre de 2024, estivemos a trabalhar no processo de avaliação de impacto ambiental que nos foi exigido pela Agência Portuguesa de Ambiente, e submetemos precisamente a avaliação de impacto ambiental em final de agosto último, em final de agosto de 2025, e estamos precisamente numa fase em que a Agência Portuguesa de Ambiente está a analisar a avaliação de impacto ambiental. A nossa expectativa é que a resposta nos chegue tão rápida quanto possível e que seja positiva. Mas vai ser uma realidade para os povoenses. Tem de ser uma realidade para os povoenses. Nós estamos numa fase em que aguardamos pelo parecer da Agência Portuguesa de Ambiente, vamos submeter o projeto, depois da aprovação da APA, submeter o projeto às Infraestruturas de Portugal, que já acompanharam a execução de todo este projeto e acompanharam as alterações ligeiras que tivemos de fazer por força da avaliação de impacto ambiental que foi desenvolvida durante este ano, um ano e meio, sensivelmente, e, portanto, nas Infraestruturas de Portugal também será, espero eu, uma espécie de reconfirmação do projeto. As vias de comunicação, e para fechar, são uma realidade que o Concelho da Póvoa de Lanhoso é muito particular, nomeadamente a Nacional 103. É uma prioridade a requalificação deste traçado, o melhoramento desta via, ou outras que sejam, no seu entender, prioritárias? A nossa prioridade é a via circular, não há dúvida nenhuma em relação a isso, mas como é evidente não descuramos a necessidade de requalificar outras vias, como tem acontecido nesta fase, por exemplo, na Nacional 205, está a ser intervencionada desde a Rotunda das Bolas de Ouro até ao entroncamento do Taíde, numa intervenção que foi discutida com as Infraestruturas de Portugal. Nós negociámos com as Infraestruturas de Portugal a resolução de vários pontos negros ao longo desta via. O primeiro já foi resolvido e os outros vão ser resolvidos nos próximos meses. Portanto, esta empreitada das Infraestruturas de Portugal deu-nos também a oportunidade de encetar um diálogo que permitiu que se resolvessem outros problemas que não estavam previstos na empreitada. A Nacional 103 é sempre uma via de comunicação fundamental para a Póvoa de Lanhoso, vai continuar a sê-lo. Aliás, por essa razão também é que nós determinamos, e está previsto no Portugal 2030, numa candidatura que foi aprovada muito recentemente, que junto à Rotunda das Bolas de Ouro nascerá um centro interpretativo do território que vai ajudar a promover o concelho, que vai ajudar a vender aquilo que são as características do nosso concelho, a nossa história, a nossa cultura, a oferta turística que temos à disposição dos visitantes, das pessoas que atravessam a Nacional 103 muitas vezes para ir para outros concelhos, para ir para o Parque Nacional da Peneda de Gerês. E, portanto, nós vamos criar uma infraestrutura nesse local que servirá precisamente para ser uma espécie de porta de entrada em termos turísticos do concelho da Póvoa de Lanhoso, mas vamos ter, se me permite, em termos de infraestruturas, e no minuto que nos falta, vamos ter, durante o próximo mandato, várias realizações que têm que ver precisamente com a visão que temos para o concelho. Nós protocolamos com os bombeiros voluntários o Cinefórum
para que pudéssemos ter a oportunidade de candidatar a sua requalificação e ela foi alcançada, a candidatura foi aprovada há uma semana atrás. Nós adquirimos no Parque do Pontido uma parcela de terreno que vai duplicar o Parque do Pontido, apresentámos uma candidatura e ela foi aprovada há uma semana atrás. Nós apresentámos também, em termos de candidatura, um centro que nos vai ajudar a promover a filigrana e que vai ser uma espécie de Casa da Filigrana na Póvoa de Lanhoso, que durante este mandato veio ser atribuída por ação da Câmara Municipal e por uma candidatura da Câmara Municipal Património Imaterial Nacional e, portanto, a filigrana é hoje uma filigrana qualificada e reconhecida especialmente em termos nacionais e vamos ter precisamente uma casa dedicada e um espaço dedicado só à filigrana da Póvoa de Lanhoso. Esse é um tema também muito importante. Mas vamos ter, e só para terminar, vamos ter no nosso Conselho o lançamento de um concurso, precisamente para suprir uma necessidade em termos infraestruturais que é crónica, que existe desde sempre. Nós precisamos, na Póvoa de Lanhoso, de um centro desportivo, de um complexo desportivo. Fica aqui o repto. Para podermos servir bem as novas gerações, para podermos servir bem a população e para passarmos a ter na Póvoa de Lanhoso um complexo desportivo igual àquilo que acontece nos outros concelhos. Já adquirimos o terreno, que é um terreno de 6 hectares e meio, que fica junto à Casa das Agras, pertencia à Quinta da Casa das Agras, e, portanto, vamos lançar esse concurso também neste mandato, e este foi o mandato precisamente em que o município da Póvoa de Lanhoso mais projetos preparou, mais terrenos adquiriu. Adquirimos terrenos em Monsul e em Fontarcada na Estratégia Local de Habitação, no lugar do Pinheiro, junto à Rotunda das Bolas de Ouro, para instalar o Centro Interpretativo do Território, o terreno da Casa das Agras para instalar o complexo desportivo e o terreno do Pontido para duplicar o Parque do Pontido. Fizemos um investimento muito brevemente, brutal. Frederico, porque é que no próximo dia 12 de outubro futuro. Os povoenses devem dar novamente este voto de confiança ao Partido Socialista? O próximo dia 12 de outubro, como eu dizia no início desta nossa entrevista, é o momento em que nós devemos reconfirmar aquilo que é o trabalho que foi feito durante este mandato e o voto de confiança que recebemos dos povoenses há 4 anos atrás. Nós fizemos todo um trabalho durante estes 4 anos, junto da população, junto das instituições, perto das juntas de freguesia, o que não devia ser extraordinário, mas tendo em conta o nosso contexto no passado, é de facto um dado extraordinário termos trabalhado com todas as freguesias, termos investido 17 milhões e meio de euros em todas as freguesias, com mais de 300 intervenções, 300 obras, digamos assim, de requalificação, de alargamento, de pavimentação, em todas as freguesias do concelho. Muito bem. E, portanto, esse trabalho que desenvolvemos nestes 4 anos, juntamente com o planeamento e a preparação que expliquei há momentos e que será concretizada nos próximos anos, justifica, na minha opinião, um voto de confiança para que este trabalho possa ter continuidade, Frederico, com a estabilidade que nós também precisamos de ter na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. muito obrigado por estar connosco hoje aqui a apresentar a visão do Partido Socialista e a sua visão para os próximos 4 anos para o Concelho da Póvoa de Lanhoso. A todos vocês que nos acompanharam ao longo deste ciclo de entrevistas, o nosso muito obrigado. Damos hoje por encerrado este ciclo de conversas com os candidatos às câmaras municipais de Braga, Vila do Minho e Póvoa de Lanhoso. Muito obrigado por ter estado desse lado e até já.